Então vamos, com a graça de Deus, dar início a esta mensagem final desse dia, dessa manhã. E eu gostaria de trazer a história de dois arautos do Advento hoje, Bengel e Galsen. Nós, semana passada, estudamos um pouco sobre a história de John Wesley, Carlos Wesley, que são aqueles que são depois da Reforma Protestante do século XVI, com Lutero, Calvino, Zwinglio e outros, mas antes do Adventismo. John Wesley está nesse meio aí e ajudou muito a avançar no entendimento da santificação, como vimos. E agora nós vamos ver a experiência desses homens que são, digamos assim, os predecessores daquilo que viria a ser o movimento adventista, separado das igrejas mais tarde. Porque surgiu como algo interdenominacional, envolvendo várias igrejas protestantes. Mas antes de irmos para a história desses dois grandes homens, eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos alguns dos textos bíblicos que formam a base do pensamento desses homens e formaram a base então para o Adventismo. Apocalipse 14 é o primeiro texto. Apocalipse 14, os versos 6 e 7, vamos ler. Capítulo 14 de Apocalipse, na verdade, os versos 1 a 5 tem uma visão, do Cordeiro no Monte Sião com os 144 mil. Fala um pouco em relação a isso, aqueles que não são contaminados com mulheres, são virgens, e seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Na sua boca não se achou engano. E no verso 6 é introduzido uma nova visão, desconexa em termos cronológicos, com o que vem, com o que vinha antes, uma vez que esta cena de Apocalipse 14, 1 a 5 faz referência ao triunfo final dos santos. Mas para eles chegarem lá, ocorreu algo antes. E é isso que os versos seguintes vão nos ensinando. Porque eles tinham uma mensagem especial para os últimos dias. E os irmãos podem notar que depois, os versos 14 a 20 também fala da ceifa, mostrando o momento da vinda em glória de Cristo, aonde ele vem resgatar os seus e a destruição dos ímpios é apresentada. Então, no meio disso tudo, os versos então 6 ao 13 apresentam uma responsabilidade atual. Eu queria destacar então, não é o foco do estudo hoje, as três mensagens, mas a primeira, que deu início a tudo isso, Diz assim o verso 6: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é uma mensagem que não foi apresentada por Lutero, não foi apresentada por Wesley, mas eles entenderam então que já tinha chegado o momento de apresentá-la, porque fala que essa mensagem é no momento que vinda é a hora do seu juízo. Já nos últimos dias deveria ser apresentada. E eles entenderam que tinham alcançado isso, e por isso apresentaram na figura desse anjo, representante então de um povo que prega aqui na terra também, e diz que esta mensagem não deixa de ser o quê? O Evangelho eterno. Essa é a mensagem agora trazendo à humanidade a noção
de que aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, ele deve ser adorado. Aqueles que nessa época já estavam se envolvendo a ideias ateístas, seculares, evolucionistas, deveriam volver a atenção a esse Criador nosso e mantenedor de tudo. E a parte do juízo é algo que mais tarde o adventismo iria entender melhor, desenvolver. Mas naquele momento eles enxergavam a segunda vinda de Cristo, culminando então juntamente com o juízo divino. Não entendiam de um juízo que precederia a volta de Cristo. Mas vamos rapidamente agora para Daniel. Daniel capítulo 8 e versículo 14. Um texto chave para o adventismo, muito conhecido, algo intrigante. Daniel 8,14 diz: E ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E é aqueles que naquela época se detiveram a pesquisar o assunto, foram descobrir o início dessa contagem profética lá em Daniel 9, onde tinha a explicação de como dar início a esse conto profético. E eles então chegaram a conclusões que por volta de 1844, com alguma variação de data entre eles, por volta de 1844 se cumpria essa profecia. E eles entendiam que o santuário era o quê? A terra purificada pelo fogo. Só mais tarde, então, o adventismo viria a entender que havia sim um santuário não feito por mãos humanas lá no céu e que Cristo teria que oficiar lá numa obra especial de juízo investigativo antes que viesse à terra. Eles não entendiam naquele primeiro momento. Mais um texto em Daniel, antes de entrarmos na parte histórica. Daniel 12 também nos traz uma profecia que corresponde à época destes homens. Aqui nós vemos então em Daniel 12, no versículo 4, o seguinte: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, aqui nós vemos que uma parte do livro de Daniel foi selado até o tempo do fim, que culmina em 1798, segundo as próprias profecias de Daniel, uma vez que quando terminasse a supremacia papal dos 1260 anos de perseguição, haveria então por fim a revelação de muitos pontos proféticos, inclusive aquele que vimos de Daniel 8,14, que era para o fim dos tempos. E aqui nós vemos uma profecia que pode ser interpretada de dupla forma. O conhecimento científico, então, tecnológico, avançaria nos últimos dias, assim como o conhecimento profético das Escrituras, sendo livremente dispostas para as pessoas e podendo ser interpretadas, então, corretamente. O conhecimento, de fato, se multiplicaria. Vamos, então, à história. E o primeiro é João Bengel, que surge no século XVIII. Começou a pregar o segundo advento de Cristo na Terra. Este é o primeiro dentre vários arautos do advento de Cristo que vamos estudar. Com arauto, queremos dizer um mensageiro, uma pessoa que é enviada com a missão ou mensagem especial. Em nosso caso, o mensageiro com a missão de pregar a mensagem do advento de Cristo. Foi na Alemanha que Bengel fez sua pregação. Ele era membro da igreja luterana. A igreja, então, que recebeu esse nome depois da morte de Lutero, Ele nunca concordou de colocar um nome desse, de modo algum.
Ele também, o John Benjel, foi um grande defensor da liberdade religiosa. Sua influência nesse assunto em sua terra foi abundante. Foi enquanto preparava um sermão sobre Apocalipse 21 que a luz sobre a vinda de Cristo raiou em sua mente. Entendeu as profecias como nunca antes. Completou o sermão com algumas adaptações e no púlpito fez uma pregação com grande poder e clareza. Desde aquele tempo se dedicou ao estudo das profecias e à pregação do advento de Cristo. A influência de sua pregação chegou até mesmo na Rússia. Isso aconteceu devido a algumas famílias que ouviram sua mensagem e posteriormente se mudaram para a Rússia. Logo, as igrejas na Rússia fecharam as oportunidades para se pregar a mensagem, mas as pessoas crentes nessa mensagem continuaram suas reuniões, agora em suas próprias casas, a fim de não ficarem sem esse precioso ensino da Bíblia. Centenas de pessoas se converteram e aceitaram a Cristo como seu Salvador. Nós vemos então que a influência dele, através de alguns que se mudaram para a Rússia, se estendeu a essa terra, de modo que muitas pessoas, discípulos seus, converteram pessoas à fé lá também. Diz que também a história relata sobre um outro pastor alemão daquela época que também se destacou no estudo das profecias, principalmente quanto ao retorno de Cristo. Seu nome era João Petri. Ele foi um dos primeiros a estudar também atentamente as profecias, a profecia, aliás, das 2.300 tardes e manhãs, e que seria mais tarde examinada por muitos. Para Benjel, a Bíblia inteira era uma revelação progressiva do plano de Deus para a salvação dos seres humanos, tendo em Cristo o personagem principal. Estudando as profecias, entendeu que o plano de Deus para o resgate da humanidade terminava com a volta de Cristo em glória. Eu queria situar os irmãos também em relação ao fato de que era muito comum uma outra visão sobre a volta de Cristo. A visão em relação a um milênio de paz aqui na terra, de maneira temporal, com os reinos deste mundo e tudo mais. Haver paz, prosperidade, avanços de justiça no mundo, e que depois desses 1000 anos que Jesus voltaria à terra para resgatar os seus. Então, uma visão totalmente antibíblica, mas a mais predominante nessa época. Esses homens pregaram fielmente dizendo que os últimos dias seriam o quê? Maus. Os homens ímpios iriam de mal a pior. Haveria sinais proféticos, terremotos, maremotos, haveria guerras, fomes, pestes, haveria também que o amor se esfriaria de muitos. Tudo isso, esses são os sinais dos tempos, e que de repente teria que haver o que? Uma intervenção divina nesta história terrestre. Cristo intervindo neste mundo a se perder. Benjel viveu de 1687 a 1752. Petri, que é outro que nós comentamos, estudante também na Alemanha, viveu de 1718 a 1792. Eles morreram crentes na bendita esperança. E se levantarão, essa é a nossa crença, imortais, quando Cristo ressuscitar os justos mortos em sua segunda vinda à terra. Mas nós vemos um fato curioso que pode ser apontado por alguns, que esses homens surgiram antes de 1798, o tempo devido na profecia que era dito que se pregaria. Mas esses homens de fato foram predecessores, assim como em certo sentido temos João Batista vindo para preparar o caminho quando Jesus iniciasse seu ministério. Mas eu gostaria de ler com os irmãos um texto bíblico em Mateus 24, que também nos lança luz em relação a este fato.
Ainda que temos, em relação ao poderio de Roma papal até o ano de 1798, é verdade que antes disso perdeu força, inclusive em vários países que adotaram já no século XVI o protestantismo. Então, nesses países, o catolicismo perdeu grande parte de sua força e, dessa maneira, sua capacidade de persegui-los. Também Ellen White aponta no livro Grande Conflito o fato de que um quarto de século antes de 1798, ou seja, 25 anos antes, já praticamente tinha findado a perseguição, já a Inquisição não predominava. E nós vemos, em relação a tudo isso, a mão de Deus nos auxiliando, então, para que a mensagem já antes pudesse ser desenvolvida. A Reforma Protestante estudou também algumas profecias, não aquelas referentes ao fim dos tempos, mas também enxergou naquele chifre pequeno, na besta que sobe do mar, o anticristo, justamente o poder de Roma papal. Entenderam, compreenderam essa parte profética. Um outro nome ilustre eu queria destacar nesta manhã é Isaac Newton, também antes de 1798. Ele também foi alguém que compreendeu várias profecias, lançou luz sobre o método historicista, da sucessão de eventos históricos ao decorrer da época do profeta até a volta de Cristo. Nós encontramos aqui em Mateus 24 justamente aquele sermão profético que já comentamos também algo do seu teor nesta manhã. E nós vemos aqui que em relação a esses tempos de perseguição também são relatados aqui. Eu gostaria de destacar em Mateus 24 os versos 21 e 22, que nos trazem luz sobre esse ponto. Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então já tinha sido profetizado que Deus abriria caminho mesmo em meio à perseguição, além de ele ter sua igreja no deserto, os valdenses, albigenses, que viviam de maneira mais isolada. Deus pouparia muitos, diminuindo a perseguição, aumentando o conhecimento, antes mesmo de 1798, porque aqui diz o quê? Aqueles dias foram abreviados, para que então não fossem toda a carne finda, mas que pudesse, de fato, ter aqueles que tivessem o verdadeiro conhecimento do Evangelho. Então aqui nos esclarece esses textos, essas considerações, o porquê da existência já desses arautos do advento antes do tempo determinado. E vemos então, em relação a isso, que não são conclusões também meramente nossas, mas a própria mensageira do Senhor, no livro Grande Conflito, no capítulo 20, um grande movimento mundial, ela nos traz o relato desses homens de antes. Um outro nome que vamos comentar no momento futuro é o de Manuel Lacunza, que cumpriu seu papel escrevendo um livro, ainda com pseudônimo, para escapar da Inquisição, e que mais tarde seu livro, que ele tinha escrito em espanhol, foi traduzido em inglês na Inglaterra, e então ele causou uma convulsão naquele país, de modo a muitos pregarem essa mensagem que ele já tinha entendido antes. Então nós vemos em todos esses relatos trazidos pela própria mensageira do Senhor, que esses homens tomam sua parte.
Agora, em relação ao início, propriamente da proclamação da mensagem do primeiro anjo, temos a partir de 1798 com vários arautos em muitos países, em muitos lugares, simultaneamente surgindo. E eu quero trazer a história de um desses nesta manhã. A cidade de Genebra, na Suíça, que tinha sido um forte, uma cidade central para os reformadores como João Calvino e Guilherme Farel, também recebeu, 200 anos depois, François Gaussen. Ele viveu de 1790 a 1863. Então ele já é no tempo da mensagem do primeiro anjo. Ele então começou a pregar essa mensagem do advento de Cristo. Em sua mocidade, Gaussen se interessou pelo estudo das profecias. Ele ficou maravilhado em ver com que exatidão havia se cumprido Daniel 2. Esse é um texto base de introdução para todo estudo, das profecias, porque lá de maneira didática nos é apresentado. O próprio Daniel explica, olha, a estátua com seus materiais diferentes é uma sucessão de um reino para o outro. E ele lia na história e via que tinha se cumprido exatamente como a profecia predizia. Mais tarde ele ficou impressionado com a importância que a volta de Cristo tinha na Bíblia. A Bíblia toda, ela dá esse destaque, Desejou levar a mensagem ao povo, mas a crença popular era que os livros de Daniel e Apocalipse eram o quê? Misteriosos, complicados e por isso não deveriam ser estudados. Assim ninguém se importava com as profecias e nem queria ouvir ele pregar sobre isso. Então, até hoje, em nossos dias, tem muito desse pensamento, em grande parte das pessoas, de achar então que é um livro misterioso, selado, que não é compreendido e não é estudado, então, por consequência. E a tática que Gaussen usou não poderia ser melhor. Ele se dedicou então a estudar profecia com as crianças. Sua estratégia era que quando os adultos vissem que até mesmo as crianças entendiam os assuntos proféticos, eles perceberiam que não era tão complicado como imaginavam e de que o assunto era bem mais interessante do que pensavam. Então, numa linguagem simples, didática, ele trouxe para as crianças, despertou interesse e as crianças de fato entenderam. Seus esforços foram muito bem sucedidos. A mensagem começou a se espalhar entre crianças, jovens, adultos e velhos. Animado, Gaussen publicou um livro em francês contendo suas lições dirigidas às crianças. Este livro era uma prova de que os assuntos proféticos, se escritos em linguagem simples, podiam ser facilmente entendidos. Seus ensinos se espalharam tanto na Suíça como na França. Essa parte da Suíça, Genebra, que é de linguagem francesa, ele influenciou, e a França por consequência. Gaussen foi um dos mais queridos pastores, pregadores da língua francesa. Ele também foi professor por muitos anos. Entre todos os cargos e funções que recebeu, o que ele mais gostava era de ensinar as crianças. A todas elas, Gaussen procurou instruir acerca da vontade de Deus. Ele as amava muito, tal como Jesus amou as crianças. E eu gostaria de trazer justamente para nós alguns textos bíblicos ainda. E nós vemos em relação a isso que, de fato, o papel de Gaussen como professor ajudou muito na divulgação, de maneira a espalhar essas mensagens. E um outro relato que nós podemos um outro dia trazer relacionado a crianças nessa mensagem do primeiro anjo
é o trabalho miraculoso, a intervenção do Espírito Santo com crianças mesmo, pregando a mensagem nos países escandinavos, né? Esse é um ponto que podemos deixar para um outro dia. Eu gostaria de ler em Isaías 52 e o verso 7, um texto muito belo para nós e que sirva de inspiração para que nos animemos na pregação da mensagem. 52, 7 de Isaías diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, o papel de todo cristão, todo aquele que nasceu no reino de Deus, é o de ser um missionário. Alguns vão ter a ordenação ao ministério, vão ser assalariados para esse fim, outros serão obreiros voluntários, outros serão obreiros ajudados, mas a força da igreja reside no fato de não ter um clero forte, mas uma igreja forte, de modo que todo leigo tome parte nessa obra. Por isso que eu acho muito feliz o fato de nossa igreja ter escolhido colocar em seu nome o termo movimento. Esse termo nos designa o fato de que devemos estar em constante avanço como igreja, tanto no aspecto doutrinário, como no aspecto prático, em levar avante essa mensagem com a ajuda de todos os irmãos. E eu queria trazer agora um texto de Marcos 10, verso 13 em diante, que nos traz o relato de Jesus com as crianças e devemos aprender do nosso mestre. É significativo, né, que todo aquele que tem esse papel também de pastor, ministro, ele deve aprender a se comunicar até mesmo com as crianças. E talvez esse seja o maior dos desafios, né? Nós vemos que quando Jesus restabelece Pedro, ele não só fala para apacentar as ovelhas, mas fala para apacentar o quê? Os cordeirinhos. Foi dada a Pedro essa missão também. E devemos aprender de Cristo como lidar. E nós vemos a diferença do pensamento de Cristo em relação aos discípulos, nesse texto de Marcos 10, 13 em diante. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Que belo relato nós temos aqui. Os discípulos possivelmente, achavam que esse tipo de obra era de menor importância, estaria atrapalhando a mensagem, a pregação para os adultos. Aquelas mães que vinham com os filhos querendo que Cristo os abençoasse, achavam que era algo que... E eles criaram uma certa barreira. Jesus se indignou e se colocou firmemente em favor dessa obra. E eu fico um tanto chocado em nossos dias o fato de que algumas igrejas julgam que algumas crianças podem e devem ser abençoadas e outras não. Eu acho chocante isso, porque o relato aqui não diz que Jesus analisou se os pais eram fiéis
se a criança era bem educada. Não, ele não julgou nada disso, irmãos, aqui. Então a bênção dada às crianças na sua época da inocência ainda, ela é o quê? Indiscriminada. É assim que Jesus agiu. Assim é papel da igreja, então, papel da igreja, todos aqueles que quiserem apresentar as suas crianças, a igreja deve efetuar sim essa obra. É dever dela realizar isso. Então essas mensagens de hoje em relação aos arautos, falamos sobre Bengel e Galsen, falamos rapidamente sobre Petri também, que foi outro menos destacado. Esses homens de Deus foram pioneiros nessas mensagens. A nós é dado esse legado, essa herança. E devemos pensar então se estamos à altura dessa missão ou estamos negligenciando em algo. Possamos então avançar a cada dia nessas mensagens e, por fim, estarmos de fato prontos, que quando Cristo vir dar o galardão merecido a cada um, o prêmio, a recompensa, possamos estar entre aqueles então que obedeceram a Deus por amor, voluntariamente, porque é assim que Deus quer. De outra maneira, não há salvação, mas sim depositar toda a nossa confiança em Cristo. Assim poderemos alcançar favor e salvação. Amém.